Capítulo 70. As bases psíquicas do fenômeno biológico. O princípio das coisas, a sua causa, reside no próprio íntimo delas. Os efeitos estão no seu exterior. Cada fenômeno tem um tempo próprio relativo, que estabelece e mede o seu ritmo de transformação, determinando a velocidade do seu devenir. A sucessão, que ao longo do tempo passa de causa a efeito, é também uma sucessão cujo desenvolvimento vai do âmago à superfície, numa dilatação do princípio em sua manifestação. Assim é o psiquismo. Vedes esse íntimo impulso manifestar-se em toda parte. Primeiro, na direção da química da vida, com a formação do plasma, seu crescimento, reprodução e evolução. Depois, na construção dos órgãos internos, que por meio de seu funcionamento orgânico, mantém vivas as unidades superiores e os órgãos externos, os quais asseguram a nutrição, a defesa da vida e a evolução. Por fim, na direção geral imprimida a toda essa máquina, sob o impulso do instinto e da razão. Nessas manifestações, transparece evidente o psiquismo. Em vossas classificações zoológicas, reunis os seres por afinidade morfológica. A anatomia comparativa vos indica órgãos homólogos. Essa homologia vos dá a perceber os parentescos, permitindo-vos, com base nessas semelhanças, agrupar plantas e animais em ordens, gêneros, séries e espécies. Não podeis agir de outra maneira, porque partis do exterior e da forma. No entanto, o resultado está correto, uma vez que parentesco de formas significa parentesco de conceito genético, semelhança morfológica e afinidade do princípio animador no psiquismo. Mas isso não basta. Esses agrupamentos seriam mais compreensíveis se fossem concebidos também em sua causa, em seu impulso íntimo determinante, e não apenas na sua forma exterior. É preciso introduzir o fator psíquico na interpretação de todos os fenômenos biológicos, aprofundando a química orgânica no campo superorgânico do psiquismo diretor. É imprescindível criar uma ultrazoologia e uma ultrabotânica, onde se estude os conceitos e o parentesco entre os organismos, estabelecendo mais as afinidades psíquicas do que as orgânicas, para compreender a evolução do pensamento animador das formas. Há 3 tipos de natureza. Primeiro, o reino físico, mineral, geológico e astronômico, que compreende a matéria. Segundo, o reino dinâmico das forças, que compreende as formas de energia. Terceiro, o reino biológico psíquico, vegetal, animal, humano e espiritual, que compreende os fenômenos da vida e do psiquismo. Esta é a trindade das formas de vosso universo. As classificações zoológicas e botânicas não devem ser estabelecidas por unidades orgânicas, mas sim por unidades psíquicas. É preciso enfrentar objetivamente o psiquismo da vida, a parte mais ignorada e negligenciada por vós, tomando-o como critério nas classificações e como fio condutor da evolução da espécie, que deve ser observada não mais na construção e funcionamento dos órgãos particulares,
mas sim no movimento que o psiquismo imprime ao organismo todo na coordenação de cada função para metas precisas, nas quais se revela uma vontade bem definida, cuja atuação estabelece meios proporcionais ao fim, com lógica e presciência profundas. É unicamente nesse campo que reside a solução do mistério dos instintos, a explicação para a técnica da hereditariedade, da sobrevivência e da evolução. Essa é uma direção inteiramente nova que deveis dar à biologia, à fisiologia e à patologia. Uma orientação no sentido de um conceito unitário mais amplo, sem o qual todos os fenômenos, vistos unicamente por um seu aspecto incompleto, continuarão a vos parecer mutilados e inexplicáveis. Sempre que o efeito se aproxima do psiquismo animador, permaneceis paralisados diante da muralha do incompreensível. Agora que as classificações estão feitas, sendo-vos conhecidas a anatomia e o mecanismo químico da vida, está na hora de descer mais fundo no campo das causas. Mais que da paciência do coletor de observações, a ciência precisa agora da síntese da intuição. Mais que de gabinetes, microscópios e telescópios, a ciência precisa, acima de tudo, de grandes almas que saibam, das profundezas de seu próprio íntimo, enxergar o âmago dos fenômenos e sentir, através das formas, a misteriosa substância oculta nelas. Já não é mais tempo de negar um princípio tão evidente. Vimos que toda a evolução, a partir da estequiogênese em diante, dirige-se para as formas do psiquismo, em direção ao qual está orientado o progresso fenomênico do universo como meta racional de todo o caminho. Na massa de fatos coletados e acumulados, há um impulso que não pode ser detido, uma direção que não pode ser modificada. No psiquismo sobrevive o princípio elétrico da vida. Com efeito, tudo o que vive atrai ou repele, traz um sinal de amor ou de ódio, quer e tende irresistivelmente a se fundir ou a destruir. Em cada forma há um quid psíquico, um motor, que é a substância da vida, a vontade de viver que a sustenta, a tensão que a plasma e a guia, o poder que a dirige e a arrasta. Tirai esse princípio e ela logo cai. Além da aparência da forma, dela vos indico a causa, que é essa substância vital. Desloco e aprofundo o conceito da evolução darwiniana, que vos deixa parados diante da realidade exterior, na evolução das formas, o último efeito estampado na matéria. Penetro na realidade, observando na concatenação evolutiva dos efeitos a mais profunda concatenação evolutiva das causas. Para mim, não é essencial observar as formas que evoluem, a não ser para seguir as causas que evoluem. Passo do conceito de evolução das formas biológicas ao de evolução das suas forças determinantes. Passo do estudo da evolução dos tipos orgânicos mortos ao estudo da evolução dos tipos psíquicos vivos e atuantes. Assim, o conceito darwiniano completa-se, abrangendo não apenas a série dos organismos, mas também e sobretudo a sucessão lógica das unidades dinâmicas.
De agora em diante, a ciência deve se dirigir para este centro, sem o qual a máquina da vida não se movimenta, não possui meta e rapidamente se arruína, caindo à mercê de princípios menos elevados. Como pudestes crer que o corpo humano, um organismo perfeito e complexo, pudesse se manter e funcionar sem um psiquismo central regulador? Não basta dizer qual a química da respiração, da assimilação e da circulação, verificando o perfeito entrosamento de todas as engrenagens que presidem a essas três funções básicas. Nas profundezas do metabolismo celular, existe a presciência do instinto agindo por si, sem intervenção da ciência, que por vezes custa a compreender esse fato. Não há apenas um maravilhoso ritmo de equilíbrios, mas também uma resistência desses equilíbrios a qualquer desvio. Há uma autodefesa orgânica, feita da sabedoria imersa nas profundidades do subconsciente. Há uma medicina que não só é mais profunda que a do homem, mas que também demonstra saber vencer sem dificuldades, muitas vezes apesar dos ataques da medicina humana. A elevação térmica do processo febril, a fagocitose, o equilíbrio bacteriológico mantido entre hostis e benignos, num ambiente saturado de micróbios patogênicos, a contínua reconstrução química dos tecidos e mil outros fenômenos fazem pensar numa vontade sábia que conhece e quer essa ordem. Quanto mais alto se encontra na escala evolutiva, mais delicado e vulnerável é o organismo e mais difícil se torna, devido à sua complexidade, a sua sobrevivência, dificuldade essa compensada pelo psiquismo, que desenvolve um paralelo progresso no aperfeiçoamento das defesas. A função cria o órgão e o órgão cria a função. O sistema nervoso criou o funcionamento orgânico e o dirige, enquanto o funcionamento orgânico reforça, desenvolve e aperfeiçoa o sistema nervoso. O psiquismo caminha paralelo à evolução dos organismos. Existe uma evidente evolução nas formas de luta e de seleção, que se tornam cada vez mais psíquicas e poderosas. Há no funcionamento orgânico metamorfoses químicas que vos escapam, transformações dirigidas em seu caminho apenas pelo fio condutor desse psiquismo. Na assimilação realizada pelo intestino, as substâncias desaparecem de um lado para reaparecer do outro, completamente transformadas. Para explicar isso, não basta o mecanismo da osmose. O alimento digerido todo junto, depois de haver atravessado a grande sala de desinfecções que é o estômago, em contato com as vilosidades do intestino no tubo digestivo, passa através de suas paredes para os vasos sanguíneos. Nesse processo de diálise, a substância absorvida muda sua natureza química. O processo é tão delicado e tem uma relação tão direta com o sistema nervoso e psíquico central que uma simples impressão o altera. Isso é um fato da experiência comum. Depois há a viagem do sangue para a distribuição do alimento absorvido, ligando todas as partes num banho de vida. Através da respiração, o ar cede ao organismo seu oxigênio e, com esse elemento, a potência de um raio de sol. Absorvido então pelo sangue,
o oxigênio é levado para ser queimado e consumido lá nas profundidades do dinamismo celular dos tecidos e dos órgãos, ressurgindo depois no psiquismo do organismo. Que primor de laboratório químico! Nele, a cada instante se restabelece o equilíbrio. Por sístoles e diástoles, o impulso da vida vai e volta, o suco energético restaurador circula. A todo instante, ferve o trabalho reparador da permuta. Multidões de esquizomicetos viajam e param, aninham-se e acorrem, fazem paz ou guerra, trazendo saúde ou ruína. Por meio desse refinamento evolutivo, que culmina no espírito, o futuro conduz também, paralelamente, à progressiva desmaterialização das formas, a uma preponderância transbordante de psiquismo, preparando-vos um banquete energético extraído de um raio de sol. Sem luta nem assassinatos, repousareis saciados de eflúvios solares, absorvendo diretamente seu dinamismo. Isso acontece em planetas mais evoluídos que o vosso, mas para vós constitui um futuro ainda distante. Estômago e sangue formaram-se em vós, como são agora, através de períodos incalculáveis, oferecendo, portanto, uma resistência proporcional para se manter em sua linha atávica de funcionamento. Nem mesmo a venenosa síntese artificial das substâncias alimentares é própria para vos libertar do animalesco circuito da química intestinal. Também assim, a introdução dos princípios nutritivos diretamente no sangue não constitui procedimento adequado para a vossa medicina de superfície, grosseira e violenta. Final do capítulo 70.